O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. www.sobral.portaldenoticias.com. Seu site aqui no nosso centro de Belo para receber aqui o seu troféu. Vamos convidar o seu Rominho Andrade para fazer essa entrega, que é o ecônomo da Diocese. Eu queria realmente dizer muito obrigado e dizer que, sem sombra de dúvida, esse tipo de gesto motiva a gente. Eu fui um dos primeiros, eu não fui o primeiro, porque o primeiro operador de som da Rádio Educadora foi uma figura boa, que era filho de um pompeiro, chamado Assis Leite. Mas o Assis Leite misturava, às vezes, um pouquinho o trabalho com as cachaçinhas. E o Monsenhor Sabino, eu acho que ele embranqueceu os cabelos um pouquinho mais rápido, exatamente por ir tomar de conta de radialista. A coisa não brinca, não. Tem umas coisas difíceis da gente gerenciar, viu, senhor Bispo? Gerenciar, sem sombra de dúvida, as dificuldades. Mas eu queria dar uma volta passada aqui pelo trabalho feito por essa emissora, um trabalho importante. A Educadora teve alguns slogans importantes, como Educa de vestindo, diverte instruindo. Teve aqui no começo uma dupla, um casal casado mesmo na vida real, chamado Souza Leles e Marfisa Maura. A Rádio Educadora tinha naquele tempo um programa chamado Beco do Cotovelo, criado pelo então Padre Marconi. Eu vou, meu querido Monsenhor Assis, dar uma volta no passado também. Mas, sem sombra de dúvida, vinha de um rádio onde a principal figura, para mim, talvez seja a maior representatividade de dignidade que o rádio do Ceará já teve, chamado José Maria Soares, da nossa querida co-irmã, Rádio sem sombra de dúvida, talvez uma das grandes legendas. Então eu queria agradecer, nesse momento, essa homenagem, principalmente a homenagem feita, o reconhecimento ao meu querido tio, Monsenhor Sabino Guimarães Loyola. Mas gostaria de, viajando ao passado, lembrar algumas figuras aqui. Eu estou vendo a figura do Ribamar Coelho, o prazer de encontrar aqui a dona Zilmar Zuleika, de encontrar a figura do Ribamar Coelho. O Ribamar Coelho foi o homem que, nos momentos de maior dificuldade, naquela de transição, quando a diocese, às vezes, resolveu tirar um pouquinho da mão de cima da rádio, o Ribamar Coelho foi o homem trazido pelo Cônego Egberto para realmente criar receitas e dar à Rádio Educadora do Nordeste a sobrevivência. De encontrar aqui o Aloísio Paiva, sem sombra de dúvida, no passado ainda quase que presente, também uma das vozes mais bonitas da radiofonia do estado do Ceará. Lembrar aqui Marcos da Cruz, esse, sem sombra de dúvida, foi o grande monstro sagrado do rádio de Sobral e do rádio da Zona Norte do estado do Ceará. Porque, Dom Fernando, eu vou lhe falar uma coisa, eu acho que qualquer radialista preparado em Sobral, ele está preparado para trabalhar em BBC de Londres, para trabalhar na guerra do Iraque, porque aqui a gente realmente aprendeu uma coisa, a conviver com a dificuldade. Que diga, por exemplo, o Zé Maria Félix, nessa caminhada que ele fez de transmissão de futebol, das idas e vindas, por exemplo, do rádio do estado do Ceará. O rádio tem isso, mas eu gostaria de lembrar também algumas pessoas que fizeram algumas transições na parte administrativa, como a irmã Terezinha, que também foi diretora dessa rádio, como o nosso querido, por pouco tempo, mas com a sua infinita bondade, Cônego Sadoc de Araújo, que durante alguns dias militou também na direção dessa emissora, o padre José Linhares, hoje deputado federal, antes do Cônego Egberto, também fez uma transição como diretor também dessa estação e deu também uma parcela de contribuição. Sobral tem desse tipo de coisa, da gente viajar ao passado e relembrar, porque hoje, por mais que se possa fazer, eu acho que ninguém tanto merece um reconhecimento pela educação de Sobral, como mereceu a irmã Marfisa do Colégio Santana, como mereceu a mestra Anísia do Colégio Santana. Então, Sobral sempre teve essas figuras que para mim foram figuras sempre muito marcantes e que merecem, sem sombra de dúvida, todo tipo de reconhecimento, todo tipo de resgate. Monsenhor Sabino teve uma história bem interessante. Ele me trazia pequenininho, quando a Educadora foi colocada no ar, eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu era a pessoa que levava o almoço para o Monsenhor Sabino. O Monsenhor Sabino tinha que, no dia de terça-feira, comer o peixado de camundupim. E a minha mãe fazia o pirão de camundupim, com arroz,
tudo, e eu tinha que levar aquilo com o maior jeito para o Monsenhor, porque se eu não levasse bem direitinho, eu apanhava mesmo, com certeza. Mas aí eu comecei a ver, doido para dar um toque na mesa, eu pegava o resto do almoço do Monsenhor e colocava para o operador do horário para dar uma treinada na mesa, para ir realmente aprendendo a controlar. Mas o Monsenhor, ele tinha assim uma verdadeira, vamos dizer, vontade de ser, da rádio ser identificada, tanto é que foi identificada como MED, Movimento de Educação e Paz, no trabalho das comunitárias, mas ele tinha assim uma verdadeira realização da rádio ser identificada com segmento religioso, exatamente com o que a educadora está fazendo agora, de volta ao passado. E naquele tempo os locutores saíam para folgar e tinha uma vinheta gravada com Nacelle Lima Verde, rádio é rádio, e é só o que se ouve. Eu acho que o Monsenhor Assis realmente se lembra. E um dia eu estava operando e tudo quanto era locutor faltando e botando a vinheta, rádio, é só o que se ouve. O Monsenhor sabe, cadê, doutor João Alberto? Cadê esse negócio que está tocando aí? Eu peguei um disco do Billy Vogue e entreguei. Ele tacou na perna, quebrou o disco, desceu a escada. Quando ele terminou de descer a escada, eu botei a vinheta de novo. Rádio, é só que se ouve. Ele subiu, disse até você. Quer dizer, tinha essas coisas realmente da rádio educadora. De dizer que eu acho que o rádio segmentado, ele tem salvação. E a finalidade, eu tive a honra, a felicidade de comprar as ações da Rádio Assunção Cearense. Eu tenho um sonho muito grande de pedir uma audiência ao Cardeal de Fortaleza e realmente colocar de volta durante algum tempo a Rádio Assunção exatamente para quem é de direito. Ela foi inaugurada em 62 e eu devo dizer que vou fazer exatamente no fim da minha vida essa caminhada de retorno, com alguma negociação, com a convicção, porque a gente vê essas brincadeiras do mundo que estão sendo tiradas aí em comunicação, a maneira perversa como a comunicação realmente é feita. Eu acho que tem lugar para tudo hoje no rádio exatamente segmentado. E dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu já tenho mais de 40 anos, mas antes de ir embora para Fortaleza, o colega Egberto pediu para poder arranjar uma pessoa para ficar no meu lugar. E eu fui buscar ali o filho do seu Maconhaiá e da Dona Maria, da Rua Navaz, o Carlito Gomes, que também, ele durante mais de 40 anos, ele já se mantém exatamente aqui nessa posição. E dizer que, doutor Dom Fernando, que o senhor está ao lado exatamente do nosso querido Padre Assis, ao lado de outras figuras tão importantes e tão queridas, e abraçar aqui o Padre João Batista, e abraçar aqui esses amigos, queridos líderes políticos aqui, os vereadores, e abraçar a família dos homenageados, de dizer que hoje faz 39 anos que o Brasil ganhou a Copa do México. E dizer, Dom Fernando, que hoje talvez o senhor marque o tempo mais importante do segmento religioso. Importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.sobral, portaldenoticias.com, seu site de informações.